com a alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Esse programa nós já o temos em muitos e muitos anos e sabemos que há milhares e milhares de pessoas que sempre estão em contato conosco nesta reflexão e nestas orações, às vezes e muitas vezes, bem como nas mensagens e igualmente nas comunicações. E muitas pessoas nos comunicaram já, ou nos comunicam a cada passo por telefone ou pessoalmente, dizendo: Padre Pedro, eu há muitos anos acompanho esse programa do Senhor e eu me alegro por ter crescido cada vez mais intelectualmente, ou seja, pelas colocações que o Senhor faz, não somente da parte da religião, mas sobre todos os assuntos e mesmo comunicações. Então, também cresci muito na vida de espiritualidade. E assim, então, eu agradeço a todas aquelas pessoas que sempre estão em sintonia conosco. Muitas sabemos que já partiram desta vida para a eternidade. Que Deus os tenha felizes na presença da Trindade Santa, do Divino Espírito Santo, de Nossa Senhora e dos santos e das santas de sua devoção. E quantos parentes nossos que também estiveram assistindo ou assistiram esse programa e que partiram desta vida para outra. Aliás, por falar em partir da vida para a eternidade, sabemos que não somente as autoridades catarinenses, mas especialmente o governador, os prefeitos e vereadores estão fazendo uma campanha muito grande e prevenindo e alertando e às vezes até exortando as pessoas num grande cuidado que deverão ter por causa destas enfermidades. Covid-19, sim, mas o que está atacando mais é a dengue. Então, já são falecidos que entraram em óbito catarinenses, umas 230 pessoas, e algumas 1000 pessoas que passaram por essa enfermidade. No Brasil, umas 3.000 e tantas pessoas que partiram desta vida para a eternidade. E quantos milhares e milhares que tiveram que adentrar nos hospitais e ir para a UTI, e algumas pessoas passaram até semanas nos hospitais. E a dengue, segundo muitas pessoas, nos disseram já que é muito pior, muito mais grave essa enfermidade, dengue, do que Covid-19. Aliás, agora mais outras enfermidades
e muitos vírus que estão aparecendo. Então, todos nós devemos sempre nos prevenir, nos cuidar, tomar a vacina. E, bem disse o governador na semana passada, Jorginho Melo, eu vou novamente ter que fazer mais pedidos de vacinas para atender o povo de Santa Catarina. Então é necessário que as pessoas se vacinem para poderem realmente serem livres, ficarem livres dessa enfermidade. E quantas pessoas que já me disseram também, Padre Pedro, mas rezando com fé, com devoção a Cristo Jesus ressuscitado e a Nossa Senhora da Saúde, e especialmente a Nossa Senhora da Cabeça, para que nos dê sempre uma cabeça bem mais sadia, bem mais saudável. E quantas pessoas que, participando da Santa Missa, especialmente nas quartas-feiras, às 16h, que é a missa dos enfermos, e então a missa da saúde. Quantas pessoas já me disseram que passaram por situações difíceis e, no entanto, receberam uma bênção, uma proteção especial de Nossa Senhora da Saúde. Nós temos aqui, por exemplo, a Nossa Senhora da Cabeça, que tem uma oração especial, e Nossa Senhora da Cabeça é a protetora das dores de cabeça, da depressão. São mais ou menos 90 e poucos milhões de pessoas no Brasil que estão com esse problema sério da depressão. E então Nossa Senhora é a padroeira da depressão, da enxaqueca, da síndrome do pânico e, igualmente, da ansiedade. Ansiedade são 19 milhões e poucas pessoas aqui no Brasil. Aliás, é no Brasil, e que estão prejudicando tantas pessoas. E Nossa Senhora da Cabeça também, peçamos a ela que nos proteja de todas estas enfermidades. E as pessoas que então estão em sintonia conosco sempre nos dizem também quanto é importante a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora do Carmo, e, igualmente, a bênção da água, que sempre no final do programa, e quantas pessoas que já tomaram depois esta água abençoada com muita fé e devoção. Aliás, Cristo Jesus sempre, para realizar um milagre, o que é que Cristo pede? Você pode ler na Sagrada Escritura quantas vezes Cristo diz: se tiverdes fé, serás curado. E muitas vezes Cristo diz: vai, te apresenta ao sacerdote. E o sacerdote é um instrumento nas mãos de Deus. Então Deus pede, vai mostrar-te ao sacerdote. E especialmente os sacerdotes são os protegidos, por assim dizer, de Deus. E por isso Cristo Jesus pede que as pessoas se apresentem também aos sacerdotes. Todos sabemos
que os padres, então, são instrumentos na mão de Deus. Lemos isto em Isaías, capítulo 61, versículo 6. Sois chamados sacerdotes do Senhor Deus. E ainda em São Lucas, capítulo 5, versículo 14, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua graça, pela tua cura, aquilo que achares conveniente. Então, também o próprio Cristo diz uma compensação, recebe uma graça especial e podendo entregar algo lá no templo, eles assim faziam no templo de Jerusalém. Então, colaborar, quem sabe, com alguma entidade filantrópica ou alguma pessoa necessitada. Todos sabemos que Cristo Jesus, do alto da cruz, ele entregou a sua mãe para ser a mãe de todos e cada um de nós. Se você abrir, por exemplo, São João, capítulo 19, você encontrará Cristo Jesus, do alto da cruz, no capítulo 19, versículos 26 e 27, onde Cristo Jesus, um pouco antes de partir desta vida para a eternidade, veja só o que nos diz aqui, o versículo 26. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, era São João Evangelista, perto de sua mãe, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então, neste filho, São João Evangelista, toda a humanidade estávamos representados. E veja no versículo, capítulo 19, versículo 27, você tem na sua Bíblia igualmente, mas vamos ler aqui. Depois, Jesus disse ao discípulo João: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Então, diz em outras passagens da Escritura que Nossa Senhora se uniu a outras senhoras, a outras mulheres e aos apóstolos e também se uniu para a evangelização. E todos nós, então, desde esse momento, temos duas mães. A mãe biológica, que nos gerou, que deu, que nos gerou um dia, dando-nos a luz, e nos protegeu quando criancinhas, e nos acompanhou na nossa vida, rezando por nós, dando-nos bons conselhos, orientando a nossa vida, e nos acompanhou sempre pela vida com a sua oração. E eu me lembro muito bem quanto a minha mãe rezava por mim, eu nos meus estudos. Até depois de tantos anos, tive a graça, anos de estudos, a graça de ser ordenado presbítero para ser padre. Dia 8 agora de dezembro, com a graça de Deus, estarei celebrando 64 anos de feliz sacerdócio. E se eu continuo como padre
me dedicando e também, com a graça de Deus, tanto quanto possível, com saúde, porque as orações de tantas pessoas que sempre rezaram por mim, estão rezando por mim. Ainda nesse domingo, agora que passou, eu tive ocasião de estar na Capela São Pedro, em Tijucas, e na Joaia, na missa presidida pelo bispo auxiliar de Florianópolis. Então, e com o padre pároco de Tijucas para missa de ação de graças pelos 100 anos da fundação, desde o início da construção da capela em louvor a São Pedro Apóstolo. Então, quantas pessoas que se encontraram comigo, porque lá eu trabalhei em Tijucas 3 anos, padre bem jovem, 1962, 63, 64, eu atendia também aos municípios de Itapema e Porto Belo, a meia praia, que na época tinha umas 40, 50 residências, e bombinhas, especialmente bombas. Era uma praia completamente deserta, e assim Zimbros, assim Canto Grande, Morretes, enfim, todas aquelas localidades, e eu caminhava a pé, benzendo as casas, celebrando as santas missas, lá no Araçá, igualmente, em Porto Belo, enfim, todas aquelas regiões, Trombudo Central, Itapema, no interior também de Tijucas. Uma boa lembrança que eu tenho de um povo de coração maravilhoso, coração aberto. Então tive essa graça. E todos nós sabemos que então Cristo Jesus, no alto da cruz, nos deu a sua mãe. Então temos 2 mães. A nossa mãe biológica, que também, a minha mãe, por exemplo, há muito tempo já se encontra feliz na eternidade. Há pessoas que de vez em quando me perguntam se eu, ainda agora, nesse final de semana, perguntando se eu era do Rio Grande do Sul. Eu estudei em Porto Alegre, em Viamão, fiz a faculdade de filosofia e de teologia, 7 anos de estudos. E fui ordenado no Santuário de Azambuja, padre, por Dom Joaquim Domingues de Oliveira, que já há muitos anos se encontra na eternidade, faleceu em maio de 1967. E então, padre ordenado por Dom Joaquim Domingues de Oliveira. E então Nossa Senhora, nós sabemos que ela tem muitos títulos, mais de 5.500 títulos, mas ela também tem muitas virtudes, centenas de virtudes. E nessa programação de hoje, bem como de quinta-feira, como no dia 16 agora estaremos celebrando a festividade de Nossa Senhora do Carmo, ou também chamado Nossa Senhora do Carmelo, nós então vamos falar sobre virtudes de Nossa Senhora e também vamos falar um pouco de Santa Paulina. Aliás, por falarmos em Santa Paulina, hoje estamos celebrando o dia de Nossa Senhora da Paulina. E aqui eu tenho uma fotografia da casa
dos pais de Santa Paulina. Ao lado, aqui um monumento dedicado a Santa Paulina. Aqui, a casa dela, eu tive a ocasião de estar de passagem 2 vezes lá com um grupo de peregrinos que passamos lá. Ela nasceu em 1865, lá em Vigolo Vataro, que fica perto da Catedral de Trento, que é ali a cidade que fica. Os pais dela moravam a uns 5 quilômetros da Catedral de Trento. E ela, com 10 anos, veio de Vigolo Vataro, ou seja, lá de Trento, da Itália, veio com os pais e com um grupo de 100 e poucas pessoas migrantes para residir aqui em Trento, e melhor ainda, em Vigolo, onde Paulina se dedicou aos seus estudos na medida possível, mas especialmente se dedicou à catequese, todo o trabalho apostólico. E ela, com mais algumas religiosas, fundaram a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, e que até hoje estão se dedicando, especialmente na educação, no Brasil e em diversos outros países, e também aos doentes e aos trabalhos pastorais de catequese, no meio das missões, no meio dos índios. Então, são centenas e centenas de religiosas que livre e espontaneamente consagram a sua vida como religiosas, para colaborar na santificação e no desenvolvimento intelectual, e especialmente na espiritualidade, junto a tantas pessoas. Então, devemos rezar para que tenhamos sempre mais candidatos para a vida religiosa, bem como assim também para os sacerdotes. E quando eu entrei no seminário, quando eu tinha uns 12 anos, sentindo-me chamado para a vocação para o sacerdócio, nós éramos 46 candidatos para o sacerdócio. E depois de tantos e tantos anos de estudos, eu estudei mais ou menos 20 anos, e graças a Deus, Deus me deu certa capacidade intelectual, e por isso nunca rodei, mas também estudei. Me dedicava sempre ao estudo e rezando ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é o Espírito das luzes, que vai iluminando a nossa mente. Eu até hoje sou muito devoto do Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Continuo sempre rezando e vejo a proteção do Divino Espírito Santo em minha vida. Ficamos padres dos 46 em 2. Padre Ari Fontanive, que era do Alto Vale do Rio do Sul. Nós éramos de 31, 32 municípios, também aqui de Florianópolis, de São Pedro da Canto, Antônio Carlos, Itajaí, Brusque, Tijucas, Santa Catarina, e sempre pessoas dedicadas
E nós, então, nas virtudes, a Nossa Senhora, nós sabemos que títulos pelo mundo todo ela tem, como eu falei já, 5.500 títulos, mas virtudes são centenas e centenas. E como o nosso tempo está se esgotando para o nosso tempo de hoje, nós vamos continuar e falar um pouco sobre Santa Paulina. Santa Paulina, nós sabemos, então ela aqui em Trento, ela com mais outras fundaram a congregação que se espalhou pelo mundo, sem dúvida nenhuma, e fazendo um grande bem. E ela veio a falecer no dia 9 de julho de 1942. E nós temos, então, também os santos que celebramos hoje. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Agostinho, Santo Agostinho, São Nhan Ronque e companheiros mártires, São Nicolau Pique, Evarilda, Anatólia, Bertelino, São Claro, São Jacinto, Alexandre, Tibúrcio e mártires de Roma. E assim, então, vamos dando findar ao nosso programa e eu fiz parte da comissão na vinda do Papa, éramos 5 sacerdotes, e tive ocasião de cumprimentá-lo 3 vezes à noite, quando ele chegou, no outro dia após a Santa Missa, bem como à tarde na despedida, e também almoçar com ele. Aqui nós vemos o padre Nélio Schwanke, que está ao meu lado, e que é o diretor, muitos anos, do Hospital Nossa Senhora da Zambuja, Brusque. Temos aqui outra foto, onde eu me encontro com o Papa São João Paulo II. E com esses sentimentos, vamos encerrando esse nosso programa, mas na quinta-feira dialogarei mais um pouco. Santa Paulina, então, que ela interceda junto da Trindade Santa e do Cristo ressuscitado, e Nossa Senhora da Saúde em favor de todos e cada um de nós, especialmente pedindo que ela interceda junto de Deus e elimine esses terríveis vírus, essas enfermidades. E agora a bênção com a Trindade Santa em favor de todas as pessoas enfermas, e a nossa oração, e a bênção da água, saúde, paz, alegria, felicidade, acompanhado nas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, e a bênção da Trindade Santa em favor da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, das 2h30 às 3h e bens. E agora tome esta água abençoada com muita fé e lhe fará um grande bem.